Olá! Nessa semana a gente fala sobre um trabalho muito bacana realizado pela UPF, o Projur Mulher, projeto de extensão da Faculdade de Direito. O projeto faz prestação jurídica e atendimento multidisciplinar às mulheres vítimas de violência. A iniciativa tem como objetivo a sensibilização da comunidade sobre os direitos da mulher e seu papel na família e na sociedade. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutoranda Josiane Petri Faria, acompanhada da bolsista Paidex e acadêmica do curso de Direito, Cristiane Spoldi Gasparim. Josi, qual é a história do Projur Mulher? Ele é bem anterior à lei. Quantos anos ele tem? O Projur este ano, no ano de 2014, completa 10 anos de existência. Ele nasceu como um projeto de extensão da Faculdade de Direito, como assim ainda o é, mas em 2004, quando ainda nós não tínhamos nem a publicação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é do ano de 2006, então o Projur no início ele tinha uma existência bastante vinculada às atividades dos grupos de mulheres da Caritas Diocesana em Passo Fundo, trabalhando essencialmente na prevenção à violência. A partir da publicação da Lei Maria da Penha, então, o Projur passou a prestar assistência jurídico-processual às mulheres em situação de violência que passavam pela situação de acolhimento na Casa da Mulher Maria da Penha, que o município mantém. A partir do momento que eu assumi a coordenação do projeto, em 2010, ele amplia, né, as possibilidades de atendimento e passa a atender toda e qualquer mulher que nos procure, que tenha passado por alguma situação de violência. A gente vê muita matéria sobre violência na mulher hoje na televisão, seguido de formas de esclarecimento. A gente sabe que os dados de registro de violência contra a mulher são alarmantes. E aí a gente se pergunta, o que é que está acontecendo? As mulheres estão melhor instruídas, têm um pouco mais de coragem ou de respaldo e têm denunciado mais? Ou os índices de violência contra a mulher vêm crescendo? Enfim, quando se trata de violência contra a mulher, os números que são divulgados, os números oficiais e extraoficiais, eles não têm condições de expressar exatamente a realidade dessa violência, quantificar exatamente. Porque é uma criminalidade, são crimes que acontecem no interior dos lares, na intimidade, né, das pessoas. Então, não tem como se precisar. Veja que se nós temos crimes contra o patrimônio, por exemplo, furtos e roubos, o número é muito próximo da realidade efetiva, porque não é difícil a pessoa registrar a ocorrência policial e buscar os seus direitos, porque afinal de contas, na maioria dos casos, ela sequer conhece, né, o agressor. Nos casos de violência contra a mulher, a complexidade é realmente muito grande. Sim, a gente pode dizer que Passo Fundo circula entre os 3 municípios de maior índice de violência contra a mulher. No momento, me parece que está em segundo lugar, só perdendo para Erechim. E o que a gente pode dizer é que o número de registros de violência contra a mulher é esse, mas não que a violência seja essa. Provavelmente é ainda maior. E os registros em Passo Fundo, né? Quer dizer, Passo Fundo está em terceiro lugar porque tem mais registros ou porque tem mais violência? Então, Passo Fundo no momento está em segundo lugar, mas vem se mantendo entre os 3 primeiros. A gente não tem como saber se é realmente o segundo município mais violento. A única coisa que se pode dizer desses dados que é o segundo município que mais, proporcionalmente, né, que mais registra casos na delegacia de polícia de violência contra a mulher. E depois de 10 anos, Josi, depois de 10 anos, a gente não pode dizer que o trabalho do próprio Projur contribua para que as mulheres se sintam mais respaldadas, até para fazer esses registros? Então, esse número elevado de registros de violência, parte disso nós atribuímos sim à informação. O município de Passo Fundo, além do Projur Mulher, que trabalha incansavelmente na prevenção à violência contra a mulher, indo até os bairros, indo até as comunidades que nos chamam, se utilizando dos meios de comunicação, de eventos científicos, acadêmicos, enfim, as oportunidades que nos oferecem. Além disso, nós fazemos parte da Rede Municipal de Atendimento e Acolhimento à Mulher. O Projur Mulher é membro do Conselho Municipal da Mulher, que orienta e acaba definindo as políticas públicas do município para a igualdade de direitos entre os gêneros. Então, sim, as mulheres de Passo Fundo, elas têm acesso a muita informação e elas têm várias entidades que se preocupam e que trabalham para melhor acolher e melhor atender.
A Cristiane, que é estudante de Direito e que optou por se envolver como bolsista desse projeto, tem alguns dados do Projur de quando, Cristiane? De 2013 e 2014, até mês 8. E o que esses dados revelam? Bom, em 2013 nós atendemos 194 mulheres, acompanhada dos filhos, um total de 116 crianças. E nesse ano, até o mês 8, nós atendemos 40 mulheres com 66 crianças. Isso que a Cristiane fala deixa a gente preocupado, ou pelo menos dá uma dimensão maior até do problema, porque a violência contra a mulher não atinge só a mulher, não é isso, Josi? Exatamente. Hoje, inclusive, nós estávamos fazendo um atendimento e dos pouquíssimos que passaram por nós, era uma mulher que não tinha filhos. Normalmente são alguns filhos e essa violência perpassa. Então, são casos em que vai ter que se trabalhar judicialmente, né, para conseguir alimentos, regulamentar visitas, e é um transtorno que acaba prejudicando o desenvolvimento desses filhos e reproduzindo uma violência, né. Cristiane, por que tu escolheu te associar ou trabalhar junto com o Projur Mulher? Evidência, fora o fato de que a gente é mulher, a gente sempre se sente tocada por essas questões, né? Mas para além disso, na tua área profissional? Bom, eu conheci o Projur Mulher através de uma palestra que a Pro Josiane deu na Universidade de Casca, quando eu fazia lá. E quando eu conheci o projeto, conheci as Mulheres da Paz, que foi num momento onde teve uma morte aqui em Passo Fundo, eu resolvi que eu queria transferir para Passo Fundo e fazer parte desse projeto. Nossa, que transformação. Foi. E eu tive a sorte de conhecer a Projosi e a oportunidade de trabalhar no Projur. E isso o que mais te chama a atenção de todos os elementos com os quais tu entra em contato, essas informações, essas histórias que tu entra em contato diariamente? O que mais chama a atenção é que essas mulheres, se for ver o passado dela, a grande maioria já sofria na infância ou presenciava. É uma coisa que... Cíclica. Josi, a violência é uma palavra bastante ampla, né? O que é que a gente pode chamar, às vezes até coisas que a gente nem imagina, de violência contra a mulher? Tecnicamente falando, né, o maior índice de casos vem não da violência física, mas da violência emocional e psicológica, que traduzindo, né, juridicamente, vão resultar nos crimes de ameaça e nos crimes contra a honra, mais especialmente as injúrias. Então, as injúrias são todas aquelas ofensas, né, que elas não deixam marcas físicas, mas que com o passar do tempo elas vão diminuindo a autoestima da mulher a ponto de destruir com a dignidade, com a personalidade e deixar essa mulher realmente atomizada, onde todas as oportunidades de mudança de vida, de tomada de atitude, para ela parecem abismos, né, coisas realmente muito difíceis, porque elas não conseguem visualizar uma esperança de um futuro bom, né? Como disse a Cris, um bom número delas já visualizaram essa violência em casa desde criança, então para elas já é mais ou menos um conformismo, né, de que a vida é assim. De que né? faz parte do dia a dia. Sim, algumas inclusive já chegaram a nos dizer, né, que homem é assim, que casamento é assim. Então, ou seja, elas não têm o exemplo de uma convivência sadia, de uma convivência harmoniosa, né? Então, além dessa violência emocional, psicológica, moral, a gente tem, obviamente, a violência física, porque os números de registro de ocorrência, no que diz respeito a lesões corporais, eles são bem significativos na nossa cidade. E ainda os casos de homicídio e tentativa de homicídio. Né? E as violências sexuais, que, enfim, não é possível de se esquecer, porque talvez sejam as que mais sequelas proporcionam, né, na vida. Josi, quando tu falas que elas têm um discurso, né, de que em muitos casos essa violência faz parte do dia a dia, a vida é assim. Mas, por outro lado, elas tomam uma atitude, elas adotam uma prática diferente do discurso e chegam a procurar o Projur, por exemplo. Então, o que está acontecendo? Se elas dizem que isso faz parte da vida, mas ao mesmo tempo elas procuram o Projur, há um despertar lento, mas gradual de consciência?
Me parece que há um despertar de consciência, mas ao mesmo tempo, quando se avizinha uma transformação na vida, onde ela vai ter que fazer a gestão dessa família, organizar essa casa e responder, muitas vezes, inclusive com a segurança financeira, talvez isso provoque uma insegurança, um amedrontamento que a impeça de prosseguir em muitos casos, né? E o desconhecido, porque o que elas conhecem é uma vida com violência. Então, quando vem toda a estrutura multidisciplinar que a universidade pode oferecer para elas e elas conseguem perceber, né, que existe uma outra forma de se viver, elas não conhecem essa outra forma. Então, o novo muitas vezes assusta mais do que a violência que elas vêm vivendo, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos no segundo bloco falando exatamente como funciona o Projur, que serviços ele oferece, como é que ele atende essas mulheres e talvez você conheça alguém e possa indicar. Nós vamos dar depois os contatos, os endereços, os telefones. É sempre bom a gente ter isso em mãos, porque as pessoas dependem do nosso apoio e indicar o Projur pode ser uma forma de apoio. A gente volta já já. Estamos de volta com Universidade Aberta sobre o Projur Mulher, o projeto de extensão da Faculdade de Direito da UPF, e continua aqui conosco no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutoranda Josiane Petri Farias, e acompanha neste bloco a professora doutoranda Viviane Candeia Paz. Confira agora a reportagem que o Núcleo Experimental de Jornalismo preparou em parceria com a UPF TV. Embora a legislação brasileira tenha avançado com a Lei Maria da Penha, o Brasil está em 7º lugar no ranking em crime contra mulheres, segundo a Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República. Em 2013, a violência física representou 54% dos casos relatados e a psicológica 30%. No ano foram registradas 1.151 denúncias de violência sexual, o que corresponde à média de 3 ligações por dia. Em 62% dos casos que chegaram ao Ligue 180, a violência foi cometida por companheiros, cônjuges, namorados ou amantes das vítimas. Os relatos de 19% apontaram como autores das agressões os ex-companheiros, ex-maridos e ex-namorados. 6% da violência tem como autores pessoas externas às relações afetivas. A Lei Maria da Penha é a defesa das mulheres contra a violência. Além da violência física, hoje em dia é muito comum a violência psicológica. E para falar sobre isso, eu converso com a professora do curso de Psicologia, Ciomara Benincá. Professora, o que pode ser enquadrado como violência psicológica? Bem, a violência psicológica diz respeito a todas as relações que de alguma forma coagem, né, obrigam as pessoas a fazer o que elas não querem, provocando consequências, traumas que podem ir, digamos assim, desde comportamentos mais depressivos até situações muito mais graves, como até o suicídio muitas vezes. Quais os problemas que a violência, tanto a física quanto a psicológica, pode trazer para uma mulher, prof? Bem, a mulher, historicamente no Brasil, já vem sofrendo de violência, né, como uma questão cultural, na medida em que nós vivemos numa sociedade machista, né? Então, na medida em que essa sociedade machista considera que a mulher é propriedade do homem, ela vem sofrendo violência desde há muito. Só que antigamente essa violência ficava restrita ao ambiente doméstico, né? Até mesmo aceita como alguma coisa que fazia parte do casamento. Hoje em dia, com a democratização das relações, isto vem vindo à tona cada vez com mais força, podendo reverter até em questões de lei, embora na prática a situação não tenha mudado muito. E professora, com tantas defesas contra a mulher, como por exemplo a Lei Maria da Penha, o que é, na visão psicológica, por que muitas mulheres ainda não denunciam a agressão física, psicológica? Justamente por, digamos assim, acreditarem que de alguma forma a violência contra elas faz parte das relações conjugais. É como se o homem, ao casar com ela, assumisse posse
sobre esta mulher, né? Então, na medida em que ela não satisfaz os seus desejos ou não cumpre as suas ordens, a punição seria algo como que natural. São mulheres que às vezes vêm sofrendo violência desde a sua própria família, né? Tem um pai violento ou pais violentos. É importante que se diga que a violência contra a mulher é uma situação gravíssima que nós vivemos no Brasil. Mas atualmente, com a mudança das relações de gênero, a gente tem visto cada vez mais as mulheres reagirem no mesmo nível de violência, e isto não tem resolvido o problema, pelo contrário, tem criado ainda mais problemas, porque se torna uma guerra dentro de casa. Tá certo, professora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu volto no estúdio com você, Bibiana. Bom, o Projur Mulher, já diante desse cenário desenhado pela professora Ciomara e comentado aqui no estúdio, tem alguns mecanismos de funcionamento. Josi, como é que ele funciona? Então, o Projur tem um trabalho efetivo quando a violência ela já aconteceu na vida dessa mulher, não é? Então, ela nos procura para obter informações de como proceder, do que fazer, ou quando ela já tomou a primeira iniciativa, ou seja, ela já denunciou esse agressor e ela precisa do acompanhamento jurídico processual para comparecer às fases do processo. Porque uma vez que ela registra uma ocorrência policial, ela denuncia esse agressor, isso vai dar origem a um processo criminal. E aí ela precisa, obviamente, dentro das instâncias que o processo penal mantém, provar as agressões que ela sofreu, não é? Se defender, na verdade, ao longo do processo. Defender a sua existência, a sua dignidade. Além desse trabalho de acompanhamento jurídico-processual na vara criminal, nós trabalhamos no cível, ou seja, toda a necessidade que ela tem para reestruturar a vida. Separação, dissolução de união, alimentos, guarda dos filhos, tudo isso nós podemos resolver também. Além desse trabalho, né, efetivamente jurídico, a gente trabalha na questão da prevenção à violência, onde a gente vai até a comunidade, a gente vai até as mulheres para dar a informação e explicar os procedimentos que ela deve tomar em caso de ter sido vítima ou em caso de conhecer alguém que foi vítima de violência. Viviane, quando a mulher chega vítima de violência, ela quase que já chegou num extremo. Porque se ela vem sofrendo violência durante muito tempo e só agora ela denuncia, quer dizer, o que faz a mulher decidir, olha, agora eu vou... Porque apanhar, ela já pode ter apanhado outras vezes. O que faz ela levantar e dizer, não, agora eu vou ir lá e vou denunciar, eu vou procurar ajuda? Acredito que seja uma consciência do empoderamento que a gente tenta fazer esse trabalho com elas, né? Justamente como a professora Josiane estava comentando, quando nós fazemos essas intervenções na comunidade, levando, conscientizando os fruto direitos, desse trabalho prévio que a professora Josiane está falando. Isso, que daí nós temos esse projeto que é vinculado ao Projur Mulher, que é o Projur Mulher Cidadã, o projeto que também faço parte. Então nós temos essa parceria com a Caritas Diocesana, vamos à comunidade, fazemos as intervenções, conscientizamos as mulheres dos direitos que possuem através da lei, tanto na esfera da proteção legal da Lei Maria da Penha, como em outras esferas cíveis, conscientizamos da necessidade do trabalho, fazendo com que essas mulheres possam ter consciência que o empoderamento, o cuidar da profissão, acreditar no resgate da sua autoestima, faça com que elas possam vir a buscar realmente esse caminho de denunciar, porque a gente percebe mulheres muito cansadas, mulheres exauridas de tantos maus tratos, né? E essa consciência elas acabam conseguindo, algumas delas, quando elas percebem que elas têm essa possibilidade, que elas têm essa força, que vale a pena lutar por isso. Agora, se empoderar, ir lá e denunciar, fazer a ocorrência, não é a solução do problema. É o começo de um processo bastante longo. Essa mulher, depois que denuncia, pode voltar para casa? Enfim, depende da situação, não é? Se a situação é realmente bastante crítica, ela tem oportunidade de ir para a Casa Maria da Penha, que o município mantém, que fica em local sigiloso. Ela tem oportunidade de pedir medidas protetivas. Entre elas está o afastamento do agressor do lar conjugal. O que, teoricamente, né, deveria conceder a ela uma proteção para que ela voltasse em paz para casa, para retomar a vida e tomar essas atitudes, se empoderar da sua própria condição, né, como disse a professora Viviane. O que acontece é que em muitas situações,
gira em torno de 85%, 87%, as agressões se deram quando esse indivíduo estava sob o efeito de álcool ou drogas. Em algumas situações isso já é uma dependência química, uma doença já bastante severa, onde existe uma dificuldade de compreensão e até mesmo de respeito à ordem judicial, né, de se afastar dessa mulher, de não mais agredi-la. Então, como você diz, a gente oferece os mecanismos legais de proteção e o início da reestruturação, né? A professora Viviane, através da Caritas, também consegue fazer uma série de encaminhamentos, mas a mulher precisa tomar a atitude, né? Tomar a frente da sua própria existência. Nós temos os mecanismos para auxiliar, mas a senhora do destino é ela mesma, né? Um processo envolvendo todas as consequências, não só jurídicas, mas também de fato conseguir encerrar esse capítulo da história e começar uma vida nova. Esse processo, claro que varia de caso a caso, mas ele pode levar em média quanto tempo? Isso é uma realidade, um problema, não é uma realidade, é um problema bastante triste. Criminalmente falando, a fase de inquérito policial em Passo Fundo, uma média de 1 ano, só no inquérito. Quando é uma situação grave, nós precisamos de uma audiência em torno de, isso pode ir de 15 dias a 2 meses. Então, é um tempo que, como disse a Viviane há pouco, vai agregar nesse processo de exaurimento e de cansaço que a mulher tem. Isso, Viviane, pode ser um desestímulo para a mulher? Ela vocês acompanham isso no Projur, mulheres que chegam no meio do caminho e dizem, olha, não está dando mais, vou desistir. Na verdade, eu acho que isso fomenta assim, a reconciliação em muitos momentos, né? Porque às vezes o agressor continua, né, com as investidas de retomar o relacionamento, isso vai fragilizando a mulher pela demora do processo. E aí a prof. Josiane comenta a esfera criminal e a gente percebe isso também na esfera civil, mesmo nas varas de família, por mais que se tente um processo célere, mas é a realidade atual, né, do nosso judiciário, da tramitação dos processos. Ela realmente é lenta. Então, resolve-se a esfera criminal, mas aí tem a guarda dos filhos, tem a ação de divórcio, a dissolução da união estável, os alimentos, o estudo social, que é feito às vezes com a criança, por causa do agressor. Tudo isso vai fazendo com que esse homem volte a se aproximar, a demora do processo ocorre, não tem como ser diferente no atual contexto. Ela tem que ter um acompanhamento psicológico nesse processo. O Projur oferece alguma parceria nesse sentido? Sim. No município nós temos a alta complexidade, né, que tem a equipe de psicologia das Sencas, mas afora isso nós temos a Faculdade de Psicologia com seus projetos de extensão que o Projur Mulher tem parceria. Então, sempre que uma mulher nos procura, é oferecido os serviços da Faculdade de Psicologia. Em alguns casos, onde se vê realmente uma necessidade latente, além de oferecido serviço, elas são efetivamente incentivadas, quando não conduzidas até o projeto da psicologia. Bom, gente, nós estamos ficando sem tempo. Eu quero agradecer muitíssimo a presença da professora Josiane e da professora Viviane, dizer que violência contra a mulher é um assunto sério. A Lei Maria da Penha ajuda, mas ela não resolve todos os problemas. Também é preciso que as pessoas estejam alertas umas ao redor das outras, cuidando umas das outras, e que as mulheres, né, procurem esses recursos como o Projur, por exemplo, para ajudar a sair de situações muito ruins. O Projur Mulher fica no campus 3 da UPF, na Avenida Brasil Oeste, 743, aqui em Passo Fundo. O contato é pelo telefone 3316-8576. A gente volta na próxima semana com mais um projeto de pesquisa e extensão desenvolvido aqui na UPF. Até lá!